Olá, muito bem-vindo você. Você está no programa Comunidade Notícia, TV Carangola, canal 42, também online, Brasil afora, www.tvcarangola.com.br. Tem algumas parceiras que retransmitem o programa Comunidade Notícia, como o canal 11 de Manhuaçu. Nós estamos recebendo aqui, nos estúdios da TV Carangola, o pastor Anderson Sattler, lá de Manhuaçu, da Primeira Igreja. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui visitando essa TV, estar em Carangola e ser acolhido aqui nessa cidade de uma maneira tão carinhosa. Estou muito feliz de estar aqui presente. Nós aqui agradecemos o pastor, então logo fizemos o convite, ele prontamente saiu lá da cidade de Manhuaçu, que é aqui pertinho, mas nós estamos a 72 quilômetros, abriu mão lá da sua agenda e está aqui conosco. Nós vamos bater um papo aqui, falar um pouquinho da trajetória dele, pessoal. Tem laços aqui com Carangola, seu pai pastoreou aqui. Nós vamos conversando aqui. Você que nos acompanha, não sai daí não, o programa promete muita coisa boa e você é o nosso convidado. Pastor Anderson, um pouquinho aí da sua história e conversando aqui com o senhor, seu pai também tem uma ligação aqui com a cidade de Carangola, com a região aqui. O senhor que é natural de Alto Jequitibá, não é isso? Justamente, nós nascemos em Alto Jequitibá e o meu pai, ele se estabeleceu ali em Alto Jequitibá através daquele grande colégio evangélico, que formou gerações e mais gerações de estudantes que se encontram hoje espalhados pelo mundo inteiro. E o meu pai, ele se destacou ali no colégio evangélico na área do esporte, e naquele tempo o pastor Cícero Siqueira olhou para ele e disse: eu vou investir nesse jovem. E investiu. Aí o papai fez uma escola superior de educação física, no Rio de Janeiro. A primeira turma de educação física do Brasil estava lá. O meu pai e o conhecido professor Jabes Werner. E aí o papai, mais tarde, ele foi chamado também para ser um ministro, um pastor. E nós militamos aqui nessa região, sempre morando em Alto Jequitibá. Mas o papai, ele trabalhou na área também do ensino, como inspetor de ensino e depois como pastor. E ele não só atuou lá em Alto Jequitibá, mas aqui em Carangola, Espera Feliz e nessa região. Então, essa zona aqui da mata, esse leste mineiro é muito querido nosso, essas montanhas, essas matas nos fazem muito bem. Muito bem. E aí, lembrando o nome lá do seu pai, o pastoreou a Primeira Igreja de Carangola, pastor Adelino Sattler. Na década de 70, na década de 60, melhor dizendo, na década de 60, o papai, ele atuou aqui em Carangola. Foi uma época que tinha assim, uma escassez de pastores, então os pastores eles trabalhavam em várias comunidades, em várias igrejas. Mas ele não se mudou aqui para Carangola, ele continuou morando em Alto Jequitibá. Então ele vinha e retornava, Então ele trazia minha mãe, trazia alguns dos filhos, E nós criamos assim laços, com Carangola. E mais tarde, Nacari, um cunhado meu, veio pastorear aqui, o pastor Heber César, casado com a minha irmã Márcia, trabalhou aqui um período, muito bem, um pouco mais longo, na década de 70. Então aí uma ligação, não só o seu pai, mas depois o seu cunhado. E nós estamos aqui falando com o pastor Anderson. Pastor, nós queríamos assim que o senhor falasse um pouquinho da igreja, O senhor mencionou o Colégio Evangélico de Alto Jequitibá, realmente uma escola que entrou para a história, marcou o seu tempo e hoje ainda é uma referência, apesar de não ter mais um internato, não é verdade? Mas a sua estrutura imponente,
Como é que é ali um pouquinho da história da igreja presbiteriana, sobretudo aqui no leste de Minas? Olha, a igreja presbiteriana, ela tem uma origem, não é? Muito sólida. E a igreja presbiteriana, ela está muito embasada no pensamento de um grande teólogo, de um grande reformador chamado João Calvino. Esse homem, ele ensinava, não só a palavra de Deus e a Bíblia, mas ele tinha uma visão também muito larga quanto à educação. Porque para João Calvino, a igreja deve encarnar aqueles 3 ministérios básicos de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus ele veio para pregar o Evangelho, para ensinar nas sinagogas e para curar as enfermidades. Então são 3 verbos que resumem, sintetizam o ministério de Jesus, não é? A pregação, o ensino e a cura. E Calvino, pegando nesses verbos, ele até criou, uma grande máxima, ao lado de cada igreja, uma escola. Uma escola ao lado de cada igreja. Então, ali em Alto Jequitibá, essa visão foi realmente manifestada assim, de uma maneira muito forte com a criação do colégio evangélico pelo saudoso Aníbal Nora. E aquele colégio, atrelado à igreja, pôde prestar um relevante serviço à comunidade, formar gerações, criar um caráter realmente, imprimir um caráter cristão, e a ética cristã, preparando gente para a vida. E dali saíram pessoas para atuar em várias áreas, não só no Brasil, como no exterior. Então a gente também se formou lá em Alto Jequitibá e nós recebíamos aqueles ensinamentos, e aquilo realmente marcou a nossa vida. Não só o ensinamento, não só a cultura geral, a geografia geral, mas também a visão do Evangelho, do cristianismo na sua essência, fundamentada no livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada. Então a gente louva a Deus porque a igreja, e muitas igrejas hoje, inclusive a igreja presbiteriana, ela hoje tem em São Paulo a maior universidade particular da América Latina, chamada Instituto Presbiteriano Mackenzie. A rede Mackenzie hoje é a maior escola particular da América Latina, com quase 50 mil alunos. Então é um trabalho assim, muito importante, uma colaboração que a igreja presta à comunidade na área educacional. Eu fazia menção ao senhor, seu pai, que foi inspetor de alunos educacional aqui na década de 60. E aí, o senhor via carangola nesse período? Ah, sim. O papai, residindo em Alto Jequitibá, ele passou nesse concurso federal e se tornou inspetor de ensino. E ele tinha as cidades que ele era responsável de visitar as escolas, fazer as inspeções e prestar os relatórios. E naquela época não tinha esse asfalto, a gente vem de lá, como a gente veio hoje, vai voltar daqui a pouco, e a gente tem tranquilidade e segurança, era tudo estrada de chão, e num jipinho, era aquele jipinho de tração nas 4 rodas. E o papai de vez em quando chamava a gente, os meus irmãos, e depois eu peguei um finalzinho disso aí, e aí eu vinha com ele aqui, vim muitas vezes aqui em Carangola, Espera Feliz, Tombos, e a gente aprendeu que o meu pai gostava muito de ensinar os filhos a dirigir carro. E o meu pai era muito corajoso, e eu passei muito aperto nessas estradas, porque às vezes chovia muito, e eu pedia para ele dirigir, ele falou, não, você tem que aprender no barro. E ele ficava do meu lado, faz isso, não põe o pé no freio que é perigoso, no barro não usa freio, e tem que ir acelerando, passa uma marcha, E tinha dia que eu chegava em casa, tão branco assim, que a minha mãe virava, esse menino está passando mal. Aí
Adelino, né? Aí a minha mãe falou, não faz esse menino passar tanto aperto, mas isso foi bom para a gente, Sim. né? Porque a gente aprendeu a dirigir, né? Em condições atípicas, né? Em condições atípicas, né? E a gente acabou realmente aprendendo muito com ele, né? Então, a carangola, né, faz parte da nossa história, né? Através do meu pai, né, na área não só do inspetor de ensino, não é? E ele passou um ano no Carangolense, parece que 50 ou 56, ele trabalhou um ano aqui no Colégio Carangolense, né? Mas morando lá em Alto Jequitibá, mas o pessoal do Jequitibá não deixou de transferir. Aí o Siqueira, né, deu mais trabalho para ele e vendo o potencial dele, não deixou de sair lá do colégio evangélico, né? Ele veio para aqui, mas depois retornou para dar prosseguimento às suas atividades lá no colégio evangélico em Alto Jequitibá. Muito bem, a gente precisa fazer um programa aqui para contar um pouco aí da história do Sr. Adelino, sobretudo também do trabalho que ele prestou na área de educação física, né? No trabalho lá no colégio evangélico. Nós vamos fazer um breve intervalo, você que nos acompanha, não sai daí não, nós voltamos já já. Nós já estamos de volta, você que nos prestigia através do canal local, canal 42, também através da web. Muita gente, pastor Anderson, nos assiste através da web, em Juiz de Fora, Brasil afora, né? As pessoas às vezes ligam falando da programação, e a web hoje também um meio muito eficaz, eficiente de levar programação televisiva. E a proposta da TV Carangola é levar uma programação diferenciada, trazendo sempre um entrevistado que tem um recado muito importante para a comunidade local. Nós estamos aqui hoje com o pastor Anderson Sattler, é pastor da primeira igreja presbiteriana na cidade de Manhuaçu, e o currículo é vasto. Mas eu queria me ater aqui hoje à representação também a nível sinodal. O pastor é presidente do sínodo e secretário sinodal. A igreja presbiteriana é uma igreja muito bem estruturada, é uma igreja muito organizada, é uma igreja que já está há 155 anos instalada aqui no Brasil, né? Hoje nós somos quase 5.000 comunidades em todos os estados brasileiros. E nós temos 4 níveis, né, de trabalho e de organização, né? O nível local, né, a igreja local. Um exemplo aqui para quem nos assiste, a primeira de Carangola e a segunda igreja, que tem ali um conselho, né? Cada igreja tem o seu conselho próprio, né? O pastor, os seus presbíteros, né? Tem um grupo de diáconos, então cada igreja local tem a sua administração, né? Primeira de Carangola, segunda, Manhuaçu, lá nós temos 3, né? A primeira, a segunda e a terceira, e assim sucessivamente, não é? Aí um grupo de igrejas forma um presbitério, aí é uma região maior, aqui seria Carangola, Espera Feliz, não é? Divino, aí é um presbitério. E um grupo de presbitérios forma um sínodo, não é? Aí é uma região maior, não é? Então é aqui a região de Carangola, Espera Feliz, mais a região ali de Alto Jequitibá, Alto Caparaó e a região lá de Manhuaçu. Então essas 3 grandes regiões formam um sínodo. E nós temos o trabalho nacional, que é a reunião dessas grandes regionais, né, que é o Supremo Concílio. E nós estamos trabalhando, né, na igreja local, lá em Manhuaçu, somos membros de um presbitério, onde exercemos também algumas atividades, mas estamos presidindo hoje esse sínodo, que é uma região maior, né, aqui no leste de Minas, e cuidando também da área masculina, porque a nossa igreja tem os trabalhos, né, direcionados aos vários setores, né, às várias entidades da igreja, né, são braços da igreja. Jovens, adolescentes, crianças, homens e mulheres, né, são braços da igreja, né, que auxiliam a igreja no desenvolvimento da sua missão, né, no cumprimento da sua missão. Então a gente está trabalhando atualmente, né, com os homens e ajudando na organização, promovendo encontros, né, congressos,
momentos de lazer também. Tem sido algo assim muito bom, inclusive você também, né? Tem essa participação nessa área sinodal e a gente fica muito feliz, né, de poder estar colaborando, né, com a expansão do trabalho aqui na nossa região. Muito bem. E a gente percebe que o trabalho presbiteriano, ele deixa para o leigo, aquele que vem para a igreja, muitas possibilidades de fazer parte, trabalhar, como o trabalho que existe dos homens, né, das mulheres, da mocidade, e até mesmo a forma de participar mais ativamente das decisões dentro do âmbito da igreja. É isso mesmo, pastor? A gente vê na igreja, não é, a gente sabe que a igreja é um lugar de serviço, né? O próprio Cristo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então esses segmentos, não é, que nós temos dentro da igreja, a área de crianças, de adolescentes, de jovens, de homens e de mulheres, são áreas que nós temos a atuação da força leiga, não é? Onde a gente estuda junto, trabalha junto, exerce ação social, não é? Porque Deus, Nacari, Ele nos dá não só talentos, que são habilidades naturais, né? Às vezes é o talento de tocar, o talento, quem sabe, de dirigir um carro, o talento de cozinhar, né? O talento de compor, mas Deus dá também dons, que são habilidades espirituais. Então, Deus nos equipa, não é, com dons e talentos para que nós possamos servir a Ele. E a igreja tem aberto oportunidades, né, para que os leigos sirvam. Inclusive, na igreja, nós temos aos domingos uma atividade que nós chamamos de escola dominical. Ali nós temos classes, não é, de estudos bíblicos para todas as faixas etárias. E essas classes são dirigidas e ministradas por leigos, né? São professores, não é, que preparam durante a semana e ministram no domingo, não é? Ali para aquele grupo. Então nós temos a força leiga atuando no ensino, nós temos na área do louvor também, dos cânticos, não é, das bandas, dos corais, não é, os leigos trabalhando, na área da evangelização, né, fazendo o trabalho de levar o evangelho a outras pessoas, na área social, na área educacional. Então, realmente, nós temos dentro da igreja uma participação muito grande dos membros, porque a igreja presbiteriana, ela prima pela ação do membro. Ela não quer que o membro, o indivíduo, fique ali de braços cruzados, não faça nada, só fique assistindo, né? Como se fosse um anfiteatro ou uma antessala de um consultório. Não, ali é uma agência de serviço, né? Ali é uma lavoura onde todos precisam trabalhar. E quem quer trabalhar tem lugar na igreja presbiteriana. É lógico, né? Quem quer trabalhar tem lugar. E a gente lembra até daquela máxima, né, que quem não trabalha dá trabalho, né? E é exatamente isso que acontece, né? Então a gente tem de envolver as pessoas para que elas possam produzir, né, e dar muitos frutos. E a gente vive melhor quando a gente se envolve, né, participa. E tem muita gente que tem tanto talento que às vezes fica só guardado, enterrado, né? E na igreja você tem muitas possibilidades de desenvolver os seus talentos. Pastor, houve um tempo, como o senhor mencionou, que a igreja presbiteriana primava muito pela educação e, sobretudo, a educação secular, né? O ensino mesmo, a alfabetização. Hoje, nós temos algumas igrejas que têm uma estrutura boa. Ainda há essa preocupação com o ensino do ponto de vista da formação? Olha, a preocupação do ensino, né, através da igreja sempre existiu. Mas houve um tempo que ela foi maior, tendo em vista a escassez, né, da atuação assim, da área do próprio governo e dos municípios. Então os recursos eram muito pequenos, né? Então a igreja precisava de dar uma parcela maior de contribuição. Mas hoje nós já sabemos que o governo, não é, tanto federal quanto estadual e quanto municipal, eles estão investindo muito na educação. Voltando àquele exemplo lá de Alto Jequitibá, houve um tempo que só existia o colégio evangélico nessa vasta região. Hoje, toda cidade tem várias escolas, não é? E os distritos, não é?
os distritos, em todos os córregos, praticamente tem uma escola. Né? Mas isso não quer dizer que a igreja perdeu essa visão. E algumas igrejas, né, por exemplo, Governador Valadares, nós temos o Colégio Presbiteriano, lá em Patinga nós temos o Colégio João Calvino, né, funcionando, né? Algumas igrejas estão desenvolvendo, né, trabalhos na área de computação, estão desenvolvendo outros trabalhos, né, educacionais, reforço escolar, algumas creches, né? Então a igreja tem essa preocupação, sim, né, com a educação, e nós sabemos que a educação não é apenas a secular, e ela tem primado muito pela educação religiosa também, que é o foco principal da igreja. Muito bem. Pastor, o nosso tempo voa, né? A gente fica aqui e parece que corre muito, passa rápido demais. Nós já vamos deixar o convite para o senhor voltar outras vezes, viu? Mas nós vamos fazer mais um breve intervalo e voltamos aí falando um pouquinho aí do trabalho da Igreja Presbiteriana, do seu trabalho e um pouquinho aí também dessa sua trajetória. Tem um evento nacional, né? Agora, parece que na semana que vem, é isso? Sim, a próxima semana. É isso? Então nós vamos voltar já, nós vamos falar disso. Você que nos acompanha, vamos fazer aqui, vamos combinar o seguinte, você não sai daí, a gente vai, mas volta rapidinho, tá bom? Nós já estamos voltando, realmente é rapidinho, o tempo voa. O programa hoje com um convidado aqui lá da cidade de Manhuaçu, pastor Anderson, grande amigo, pastor, muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença aqui na TV, nos prestigiando. Nós ficamos muito felizes com a sua presença, viu, pastor? Trabalho presbiteriano, um trabalho, como o senhor disse aí, presente aí em todos os estados nacionais, mais de 5.000 igrejas. Aí o senhor falou um pouquinho aqui do trabalho local, da forma de organização. E também uma coisa interessante, que na igreja presbiteriana não é só o pastor que ajuda a administrar a igreja, não é verdade, pastor? Tem lá os oficiais, né? O governo da igreja presbiteriana é um governo representativo, né, presbiterial. A semelhança de Cristo. Cristo, quando veio aqui, ele chamou 12, né? Os 12 apóstolos. Ele liderou com aqueles 12. E a igreja tem, né, os seus presbíteros. Né? Então, o governo da igreja, ele não é episcopal, onde apenas um dirige, e nem congregacional, onde todos dirigem. É um governo representativo, né? Ou presbiterial. Né? Então, a gente trabalha, o pastor trabalha com o que nós chamamos de um conselho, né, de presbíteros, e nós sabemos que o próprio Salomão disse que na multidão dos conselheiros reside a sabedoria, não é isso? Como nas assembleias legislativas, né, há uma representatividade, nós temos também uma representação dentro do conselho local da igreja, e depois isso vai para o âmbito de presbitério. Interessante que presbíteros que não são pastores, né, que não estudaram durante 4 anos, eles também podem ser presidente desses presbitérios, não é verdade? Assim, a nossa Constituição, que a Igreja Presbiteriana tem uma Constituição, né? E essa Constituição diz que o presbítero tem o mesmo poder, né, de voto, né? E ele é também um pastor, né? Como o pastor é também um presbítero, né? Então ele tem os mesmos direitos e os mesmos privilégios. Então o presbítero, né, que é o leigo, mesmo não tendo a formação da teologia, ter cursado lá 5 ou 4 anos de teologia, ele pode presidir esses concílios, né? O presbitério, até a Igreja Nacional, nós já tivemos, né, um presidente ou alguns presidentes, né, dirigindo a igreja, que eram leigos, né, mas pessoas, né, preparadas, né, e conhecedoras não só da palavra de Deus, como também da Constituição da igreja. Muito bem. E agora, na semana que vem, essa forma de se representar nacionalmente, vocês vão ter uma reunião, é isso, pastor? Agora do dia 14, né, 14 a 17, né, de abril, vai acontecer em Brasília
uma reunião anual onde todos os presidentes dos sínodos do Brasil, nós são cerca de 60 sínodos, nós estaremos lá em Brasília numa reunião tratando de assuntos gerais da igreja, tomando algumas decisões. Então, todo ano a gente é convocado, né, para essa reunião, uma reunião muito importante, onde realmente as principais questões da igreja, não só local, mas presbiterial, sinodal e nacional, são tratadas. Inclusive, nós até pedimos, né, aqueles que nos assistem, aqueles que puderem, que orem por essa reunião, para que seja uma reunião assim de sucesso e abençoadora. E é muito importante porque as decisões também tomadas ali vão servir também para a igreja como um todo, né? E são decisões que muitas das vezes elas são elaboradas no âmbito local, depois presbiterial e chega até a nacional. Né? Justamente essas decisões elas, não é, são tomadas e elas são assim distribuídas, né, e enviadas para todas as regiões do Brasil. E a igreja também local, né, pode também enviar sugestões para essa reunião. Então a igreja manda para o presbitério para o sínodo e o sínodo manda lá para a nacional. Né? São aqueles 4 níveis que a gente falou no início, né? O local, uma região menor, uma região maior e o Brasil inteiro. Né? E aí um processo bastante democrático. Justamente. Tudo, lá essas reuniões, né, todos os assuntos são amplamente debatidos, as comissões, né, trabalham em cima, tem a divisão por assuntos, né, na área eclesiástica, na área de legislação, na área de estatística, na área dos trabalhos dos homens, das mulheres. Então as comissões trabalham e depois levam para o plenário, e ali no plenário tem a votação, né? Hoje nós estamos até com uma votação através do sistema eletrônico, né? A gente leva o tablet e aí há um sistema que já foi produzido pela igreja, chamado Calvinos, né? E a gente conecta esse software e ali a gente faz essa votação eletrônica, né? E rapidinho os votos são contados e há uma transparência, né? E a gente fica vendo que realmente a igreja presbiteriana é uma igreja democrática e transparente, acima de tudo uma igreja espiritual. Né? Pastor, essas evoluções e esses anos que a igreja tem se prestado não só à sociedade brasileira, à própria nação brasileira, né? Cuidando, né, dos munícipes, dos cidadãos, formando gente, né? E aí a igreja tem cumprido também o seu papel social, não só o caráter religioso, mas o papel social. Como é que a igreja está se posicionando hoje, sobretudo na área da ecologia, do meio ambiente? Há uma preocupação? Isso vai ser tratado também nessas decisões? Justamente, a igreja ela tem um papel social muito relevante, né, a ser cumprido, né, e ela também precisa cuidar do meio ambiente, né? O primeiro mandado, o primeiro pacto social, né, foi o próprio Deus que estabeleceu quando ele criou a terra, né? Ele disse para os nossos primeiros pais para guardar e preservar, cuidem da terra, preservem a terra. Então nós temos trabalhado em cima disso, né? A igreja tem publicado algumas orientações, né, para que a gente desenvolva uma cidadania inteligente, né? Especialmente a partir de pequenas ações, o lixo da nossa casa, por exemplo. Né? Eu até te pergunto, você que está nos ouvindo e vendo, né? Onde você coloca o lixo, né, da sua casa? Como que você seleciona esse lixo? Né? E como que nós estamos condicionando o lixo? Né? Muitos ainda continuam jogando no rio, jogando na calçada, né, gerando problemas tão grandes. Então a igreja, especialmente lá em Manhuaçu, nós temos trabalhado, batido muito nessa tecla, né? Para que nós possamos preservar o meio ambiente, para que realmente nós tenhamos uma vida de melhor qualidade. E a área social, nós temos um projeto lá chamado Mão na Massa, onde a gente tem levado algumas famílias, não é, a assim, uma condição melhor de moradia. Né? Nós temos pessoas na periferia que moram em casas, não é, assim, bastante limitadas. Algumas casas não têm um banheiro
direito, às vezes nem tem banheiro, né? Às vezes as famílias dormem todas no mesmo quarto, mesmo cômodo, e as crianças vão crescendo, os adolescentes, não é? E é um telhado que, não é? Que na época da chuva molha tudo. Então nós estamos recuperando casas. A Igreja Presbiteriana de Manhuaçu hoje tem um projeto montado, nós estamos investindo, indo às muitas famílias carentes, temos pedreiro que está contratado pela igreja para poder realmente atender essas necessidades. Porque, em suma, a Bíblia diz que a nossa fé, ela precisa ser revelada através das nossas obras. Porque fé sem obras é morta. Então, a igreja não é apenas um lugar de adoração, é um lugar também de serviço. E nós estamos aqui para servir ao próximo e cuidar bem da natureza. Pastor, o senhor está com uma revista aí na mão, eu queria que o senhor mostrasse essa revista ali para o nosso cinegrafista e falasse um pouquinho dela. Que revista é essa aí? Nosso tempo está um pouquinho assim já chegando ao fim. Revista bonita. Essa revista foi produzida, né, no ano do centenário. A Igreja de Manhuaçu, em 2005, que ela é de 1905, 2005 ela fez 100 anos. E essa é uma edição comemorativa, né, que conta a história da igreja, como ela chegou. Aqui nós temos a galeria dos pastores, né, todos os pastores que já passaram pela igreja, né, eles estão aqui mencionados, né, e essa revista é uma marca histórica da nossa igreja. Inclusive aqui na capa, né, nós temos aí o café, não é isso? Porque nós estamos na região cafeira, né? O café aqui, especialmente Manhuaçu, é a mola mestra da economia, né? Então a gente louva a Deus porque há mais de 100 anos nós estamos ali plantados no centro da cidade de Manhuaçu, né, cumprindo, né, aquilo que Deus realmente tem ordenado, né, especialmente levando a paz, a alegria, né, sendo uma igreja solidária, uma igreja amiga e uma igreja cumpridora dos princípios do Evangelho. Bem, pastor, nós estamos chegando ao final. Eu queria que o senhor usasse esse momento, esse espaço, deixar aí suas considerações. Mais uma vez, nosso agradecimento, convite para que possa voltar outras vezes. E aí, o seu recado, contato, quem quer entrar em contato com o presidente da Sinodal, quem quer entrar em contato com o presidente do Sínodo. É muita gente que nos assiste aí, Brasil afora. Okay. Nós aqui queremos agradecer esse privilégio, né, de estarmos aqui. Queremos rogar bênçãos especiais de Deus sobre essa TV, para que ela possa realmente se ampliar, se solidificar mais. Eu sei que esse é um sonho de uma equipe aqui, de pessoas de Carangola que amam essa cidade, amam essa região e querem levar a comunicação, levar informações úteis, não é, para essa região. Então, que a TV Carangola seja realmente um canal, né, abençoado. E nós estamos ali em Manhuaçu também, né, fazendo parte desse corpo de igrejas e trabalhando na área também do sínodo dos homens. E o nosso e-mail lá da igreja é secretaria@ipmanhuaçu.com.br. Vou repetir, secretaria@i de igreja, P de presbiteriano, Manhuaçu, CU no final, .com.br. Vai ser um prazer receber a sua mensagem, né? E que Deus abençoe a sua vida, né? Derrame graça sobre você, né? E que nós possamos ter dias melhores, não só aqui em Carangola, mas nessa vasta região. Nós aqui somos uma só região, um só povo, né? Esse cantinho aqui de Minas Gerais é muito abençoado, não é? E nós esperamos, né, que realmente haja expansão desta emissora e que a graça e a bênção de Deus, né, recaia de uma maneira muito abundante sobre todos nós. Um abraço, a nossa gratidão e muita paz, né, e muito sucesso na sua vida e que Deus abençoe também a sua família e os seus negócios. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos no próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia.